As práticas autocompositivas, elas estão previstas para o Ministério Público Brasileiro na resolução número 118 de 2014 do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público fala que o Ministério Público pode atuar autocompositivamente e ele pode atuar mediante aquelas 5 técnicas ou 5 métodos que estão ali presentes na resolução, que são a negociação, a mediação, a conciliação, as práticas restaurativas e as convenções processuais. Né? São todas técnicas que podem auxiliar numa composição de um conflito, né? Pode ser feito diretamente por quem quer aquela solução do conflito e tem legitimidade para levar o caso perante o órgão jurisdicional por meio da negociação. Então, a negociação é o próprio promotor, né? Ou é o próprio servidor, ou nós não estamos falando de Ministério Público. É um advogado, é alguém que, enfim, ele conhece a técnica da negociação, ele pode tentar conduzir uma situação para a autocomposição e o negociador utiliza diretamente essas técnicas. Ele negocia com a outra parte. Ele pode negociar com 2 partes, ele pode negociar com 3 partes, mas ele está, então, conduzindo aquilo para uma prática autocompositiva. E existe a conciliação, a mediação, vou falar primeiro na mediação, que eu falei em primeiro lugar, que precisa de um facilitador. A conciliação também precisa de um facilitador. São técnicas diferentes. Essas técnicas têm que ser aprendidas, é melhor que sejam aprendidas. Lógico, a pessoa pode ler a respeito delas, né? Mas aprender, passar por um estágio de aplicação prática de mediação e de conciliação é importante, né? Porque são técnicas. O mediador, a mediação normalmente ela é utilizada quando as partes já têm um relacionamento anterior. Por exemplo, na área de família, muito bom. Na área da infância e adolescência, muito bom se aplicar a mediação, né? Conciliação já é para resolver um conflito que se instala e que as partes não se conheciam antes, né? E aí elas vão ter que resolver aquele problema, resolvem aquele problema e pronto, né? Se chegarem a um termo de acordo, né, está resolvido. As práticas restaurativas, aí a gente poderia falar um pouco mais, porque são conflitos que são um pouco mais complexos. Eles normalmente não envolvem só 2 partes, né? Eles envolvem, por exemplo, a família, eles envolvem, no caso da justiça restaurativa aplicada a um crime, envolvem, por exemplo, a vítima, né? Pessoas da comunidade, professores, né? Que podem aí, numa prática um pouco mais comunitária, digamos assim, de se conhecer aquele conflito, ajudar, então, a solucionar aquilo de uma forma mais perene, né? De uma forma um pouco mais profunda do que apenas uma mediação, né? E as práticas e as convenções processuais, elas podem ser utilizadas, inclusive, propondo-se, até num termo de acordo, num termo de ajustamento de conduta, por exemplo, propondo-se se isso não acontecer assim, né? Como é que nós vamos fazer se acontecer um processo posteriormente? Se pode, eventualmente, prever alguma coisa que vai balizar aquela eventual discussão judicial futura, por isso convenções processuais. Então, elas são também importantes para se utilizar durante esta autocomposição, né? Porque baliza algo que possa vir depois a se tornar um conflito judicial.